Esse livro visa a compreensão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, e que é válido não só no presente momento, mas todos os dias no porvir, na consumação dos séculos e por toda a eternidade. Gabriel Wendel. Em verdade vos digo que dedico este livro primeiramente a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, bem assim como a todas as almas viventes da face da terra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus Cristo. Evangelho de Mateus 11, versículos do 28 ao 30. No princípio, antes de Deus criar todas as coisas, pois em verdade vos digo que simplesmente ele não foi criado, mas é o grande eu sou. Lá no céu havia um anjo de luz. Este anjo de luz, por sua vez, quis tornar-se maior do que Deus. Então, começou a enganar a terça parte dos anjos do céu. Houve então uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o anjo de luz e seus amigos. Porém, o anjo de luz não prevaleceu e perdeu a batalha, sendo expulso do céu juntamente com a terça parte dos anjos que ele enganou. E uma das formas que ele veio para a terra foi em forma de serpente. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Então a terça parte do céu se tornou vazia. Deus, em seu coração, se propôs em criar um ser, à sua imagem e semelhança, conforme escrito em Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Em verdade vos digo que Deus não estava só, pois ele disse, façamos. Mas Jesus e o Espírito Santo também estavam com ele. Então Deus criou o ser humano. A sua própria imagem o criou. Do pó da terra formou Adão e pensou consigo mesmo, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma adjuntora, uma ajudadora idônea. Então Deus fez com que Adão adormecesse com profundo sono. Tirou uma de suas costelas e cerrou carne em seu lugar. Então formou Eva e disse a Adão que essa era osso de seus ossos. Deus os havia colocado no jardim do Éden e ordenou-lhes, dizendo que de toda árvore do jardim comessem livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer, pois no dia que dela comessem, certamente eles iriam morrer. Eva, porém, foi tentada pela serpente e comeu daquele fruto, e deu também para Adão. E assim a morte e o pecado vieram sobre toda a humanidade. Mas Deus levantou um Salvador, seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para que sobre ele fosse derramada a ira de Deus por causa de nossos pecados, e ele fosse o sacrifício vivo pela humanidade, para pagar a dívida do pecado de todos os seres humanos, sofrendo sobre ele a condenação que nós merecíamos, e que fossem livres do tormento eterno do inferno e herdassem o reino dos céus, preparado antes da fundação do mundo, para todos que nele crescem e fizessem a sua vontade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Após Adão e Eva terem filhos, foram surgindo as gerações seguintes e o pecado continuou a se multiplicar, até que se chegou nos dias de Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Era um homem temente, justo, fiel e que andava com Deus. Noé tinha sua esposa, seus 3 filhos, Sam, Cã e Jafé. E estes, por sua vez, tinham suas esposas, portanto, era o total de 8 almas. Deus novamente se entristecera por ver a corrupção da humanidade. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o ser humano, porque agia de forma má continuamente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Chamou então seu servo Noé, lhe ordenando que construísse uma arca, pois Deus enviaria um dilúvio sobre a face da terra, e o fim de todas aquelas vidas seriam perante a face do Senhor Deus. Noé fez conforme o Senhor lhe mandara, e não somente construía a arca, como também pregava ao povo, designado como pregoeiro da justiça. Mas as pessoas não lhe deram crédito, pois havia apenas um vapor que subia sobre a face da terra, como uma espécie de um sereno, mas ainda não havia chovido sobre a face da terra. Passados longos anos, Noé cumprira o que o Senhor lhe ordenara e, terminada a arca, fez conforme tudo quanto o Senhor tinha dito. Entrou com os animais, 2 de cada espécie, sua esposa, seus filhos, suas noras, e a porta da arca foi fechada. Então o dilúvio começou a vir sobre a terra, e bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos morreram nas águas do dilúvio. Passados alguns dias, o Senhor Deus abaixou o nível das águas, e Noé seguiu a sua vida com a sua família, e vieram as gerações seguintes. Até que, por sua vez, chegou até a geração de Abraão, o qual foi chamado por Deus, e do fruto do seu relacionamento com Sara, Deus lhe disse que ele seria pai de muitas nações, de sorte que não poderia contar como as estrelas do céu e a areia do mar. Disse-lhe, porém, o Senhor Deus que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitaria a uma escravidão por 400 anos. Abraão, deixando a sua terra e parentela, foi habitar na terra que Deus disse que lhe havia de mostrar, que se corresponde à terra de Canaã, hoje popularmente conhecida como Israel. Nasceu-lhe então Isaque. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, os quais se tornaram as 12 tribos de Israel: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zabulon, José e Benjamim. Estes formaram a nação amada de Deus, denominada Israel, tendo como capital a cidade de Jerusalém. Tendo, porém, os irmãos de José inveja dele, venderam-no para o Egito. Mas Deus era com ele, livrou de todas as suas aflições e lhe deu graça perante a Faraó, rei do Egito, o qual o constituiu por governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio então grande fome em Canaã. Ouvindo, porém, Jacó que no Egito havia alimentos, ordenou a seus filhos que descessem ao Egito. E José, na segunda visita deles, foi conhecido por seus irmãos.
e sua linhagem manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Desceu Jacó ao Egito e encontrou com seu filho José. E Jacó, após alguns dias, morreu. Aproximando-se, porém, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Após a morte de José, levantou-se outro rei, que não o conhecia, e esse, usando de astúcia, escravizou o povo de Israel, a ponto de dizer para abandonar as suas crianças, a fim de que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Porém, sua mãe, não podendo ocultá-lo por muito tempo, colocou-o em um cesto e enjeitou-o em um rio, próximo de onde se banhava a filha de Faraó. Essa, por sua vez, criou como seu filho em toda a cultura dos egípcios. Moisés, porém, era hebreu. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o desejo em seu coração de ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo o egípcio maltratando um deles, defendeu o israelense e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos haviam de dar a liberdade através de sua vida, mas seus irmãos não compreenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto, e quis levar paz outros que discutiam. Mas o que ofendia ao seu próximo respondeu: queres tu matar-me, como ontem mataste aquele egípcio? Por essa palavra, Moisés entendeu que o fato que ocorrera se tornou ao conhecimento de alguns. Então fugiu e foi habitar em Midian, onde teve Jetro por seu sogro, e Zípora, que era uma de suas filhas, deu-a para ser esposa de Moisés. Num belo dia, Moisés estava no deserto, no Monte Sinai, e numa chama de fogo no meio de uma sarça. Observou Moisés que a sarça não se consumia. Então Moisés maravilhou-se, e a voz do Senhor lhe foi dirigida dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los agora. Pois vem e enviar-te-ei ao Egito. Então Moisés cumprira tudo que o Senhor Deus lhe ordenara e levar o povo de Israel à terra que emanava leite e mel. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. E Moisés falava a respeito do Messias, o Cristo, que seria enviado por Deus para trazer a remissão dos pecados e a vida eterna aos seres humanos. Sendo assim, Deus deu a sua lei escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas, lavradas por Moisés quando subiu ao monte em Horebe. Desta forma, Deus mostrou para o ser humano como ele o queria em verdadeira justiça e santidade. A graça e a verdade vieram, porém, pelo Senhor Jesus Cristo, o qual, em verdade, nos ensinou a verdadeira forma de cumprirmos todos os mandamentos, estatutos, juízos, preceitos e ensinamentos dados pelo Pai em sua lei, que se converteu em graça. Passadas muitas gerações e acontecimentos, Deus propôs uma nova aliança, um novo testamento, para dar salvação aos pecadores, pois precisava justificar os pecadores sem deixar de ser justo. Então, propôs em seu coração enviar o seu unigênito Filho, Jesus, para assumir os nossos pecados em nosso lugar, a fim de justificar todo o que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Chegados os dias do cumprimento das profecias da lei e dos profetas, então Deus enviou o anjo Gabriel a uma certa virgem,
de por nome Maria, anunciando que ela daria luz a um filho por obra do Espírito Santo e colocaria o seu nome de Jesus. Passados alguns meses, Jesus nasceu em Belém de Judeia. Crescia e sua sabedoria e inteligência deixavam muitos admirados. Ajudava seu pai José, que era um carpinteiro. Dedicava-se constantemente à leitura das Escrituras e oração e frequentava o templo. Neste tempo, levantara Deus um profeta que prepararia Israel para a chegada de Jesus, chamado João Batista. Este batizava as almas no Rio Jordão, pregando para que eles se arrependessem, pois era chegado o reino dos céus. Num belo dia, João viu a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tendo Jesus por propósito ser o exemplo para os seres humanos, aproximadamente aos 30 anos, foi batizado também por João Batista no Rio Jordão, de águas correntes, ainda que não precisava se arrepender, pois não era pecador, era 100% homem e 100% Deus encarnado em forma humana. De sorte que João Batista lhe disse: Eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe disse que deixasse por agora, pois convinha cumprir toda a justiça. Sendo, pois, Jesus batizado, logo desceu o Espírito Santo em forma de pomba e repousou sobre ele. E Deus bradou dos céus em alta voz, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi então Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali esteve em jejum durante 40 dias e 40 noites. E mesmo tentado pelo anjo de luz, o maligno prevaleceu, e terminados aqueles dias, deu início ao seu ministério. Escolheu 12 discípulos, a quem deu o nome de apóstolos, a saber, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, a Simão, o Zelote e a Judas Iscariotes. Iniciou então Jesus o seu ministério, pregando o evangelho do reino, efetuando curas e milagres, sinais, prodígios e maravilhas, expulsando demônios e operando libertações em várias partes. Veio para os seus, mas muitos dos seus não o receberam. Mas a todos quanto o aceitaram como Salvador, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, para que nele, crendo, tenhais vida em seu nome, e vida com abundância. Tendo, porém, os escribas, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes e outros inveja de Jesus, procuravam como deveria matá-lo, mas era necessário que já se cumprisse o que está escrito em Lucas 24, do 46 ao 47. Então o anjo de luz, o maligno, que foi expulso do céu, semeou o desejo no coração de Judas em trair Jesus. Então Judas o entregou às autoridades ao preço de 30 moedas de prata. Sendo, pois, julgado por Pilatos, este, por sua vez, o entregou para ser crucificado, lavando suas mãos diante da multidão, demonstrando não estar em parte consentindo, mas sendo participante da morte de Cristo. Jesus, então, fora crucificado por mão de homens injustos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados e nos salvar. Entregou seu Espírito ao Pai, e o véu que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo, dando assim aos pecadores o livre acesso à salvação. Houve, porém, um homem honrado, senador, por nome de José de Arimateia, o qual pediu a Pilatos o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol e colocou-o em um sepulcro lavrado em uma rocha. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e ainda por espaço de 40 dias manifestou a sua aparição aos seus discípulos.
Chegados os dias de Jesus ser assunto ao céu, reuniu-se com seus discípulos e, dando-lhes as últimas instruções, foi elevado aos céus, recebido em uma nuvem e assentando-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 2 anjos, porém, se colocaram junto aos discípulos, a quem lhe deu o nome de apóstolos, e lhes disse: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Dando o Senhor Jesus a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura, prosseguimos assim o trabalho que os apóstolos iniciaram após a assunção de Jesus, até os dias de hoje. Sendo assim, testemunhas de que Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra e o constituiu por juiz dos vivos e dos mortos, aguardando a sua vinda nos ares para o arrebatamento da sua igreja. Em verdade vos digo que a igreja de Cristo é constituída por todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, obedecem à Bíblia e são batizados nas águas correntes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivendo uma vida de santidade e renúncia ao pecado, aguardando a volta de Jesus para ser arrebatado ou até mesmo a morte, para que no dia da vinda do Senhor sejam ressuscitados e juntamente arrebatados com os que estiverem vivos ao encontro do Senhor nos ares. Eu, Gabriel, também filho do Senhor Jesus, sou testemunha de que essas coisas são verdadeiras e fiéis, e bem-aventurado é aquele que nelas crê. Considero, porém, que se formos expressar o entendimento de todo o Evangelho, infinitas palavras testificarão e confirmarão essa verdade. Este livro, porém, foi escrito para que de uma forma breve possa compreender a Bíblia Sagrada em geral e para que saibais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nele crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Disse Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus Cristo, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.